mais uma vez. Feliz Natal a todos. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pelas homenagens que já foram feitas nessa manhã, tudo que foi recitado e falado sobre o nascimento do Senhor Jesus. Nós celebramos a sua vinda, nós agradecemos por este Natal. Nós abençoamos o teu povo nessa hora, que vamos meditar mais uma vez no privilégio da tua chegada. Quero pedir, Jesus, chegue em nossos corações nessa manhã mais uma vez, conquista o nosso coração. Alguém pode dizer isso para ele nessa manhã? Senhor, conquista o meu coração, que ele seja a tua manjedoura nessa manhã, que tu possas habitar nele e possuir completamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos sentar, queridos. O tema que eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã é: a Virgem conceberá. Essa é a primeira vez que o céu se encarnou na terra. Quero falar, encarnou, essa palavra é quando Deus possuiu uma carne, Ele mesmo. No corpo de Jesus, Deus se encarnou. A encarnação de Jesus é quando Ele desce do céu e nasce como um bebê, e Ele se torna um homem. E isso é muito profundo, porque antes de Jesus, Deus sempre se comunicou com os homens. Queria que você abrisse comigo, se você puder, em Hebreus, no capítulo 1. Vou ler com você o versículo 1 e 2. É incrível essa maneira como o escritor de Hebreus começa. Ele diz, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Veja, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Se nós pararmos aqui, nós vamos ver que as comunicações de Deus com a terra sempre foram muitas. Sempre foram muitas. Deus falou de muitas maneiras. Deus, o divino que criou o universo, nunca deixou de se comunicar com os homens. Eu estou falando aqui muito antes de Jesus chegar. Você precisa entender que Jesus foi a comunicação mais íntima de Deus para nós. Jesus foi a comunicação mais próxima. Jesus foi a comunicação mais visível. A encarnação de Jesus foi a comunicação mais íntima que Deus algum dia fez com a humanidade. Então, o verso diz que Deus, havendo falado muitas vezes e de muitas maneiras. Eu vou parar aqui porque o Espírito Santo, ele gostaria que nós prestássemos atenção no esforço de Deus de se comunicar com o homem muito antes de Jesus chegar à terra. Se você tivesse nascido 5.000 anos atrás, Jesus não havia descido à terra ainda, não havia Bíblia escrita, mas Deus estava se comunicando com os homens. Eu quero que você pense nisso, porque como a comunicação de Deus hoje é tão extensa, é tão intensa, é tão clara, é tão viva, é tão detalhada, nós somos uma geração da qual vai ser exigido muito mais respostas do que quem viveu 5.000 anos atrás, não havia lido o Evangelho, não havia conhecido 10 mandamentos, que não havia 5.000 anos atrás, 10 mandamentos não estava escrito ainda.
5.000 anos atrás, Gênesis não estava escrito. 5.000 anos atrás, ninguém jamais sonhava com o nome Jesus. No entanto, Deus, o Pai, estava se comunicando com a humanidade. Então imagine você, alguém que nasceu em algum recanto da terra, que ninguém nunca ficou sabendo o seu nome. Essa pessoa, ela teve alguma comunicação de Deus. Eu vou mostrar daqui a pouco sobre a revelação natural. Porém, deixa eu ler o versículo 2 aqui, porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Quando Deus falou pelos profetas, Ele já está falando rasgadamente. Naturalmente, que acredita-se que o livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, talvez o mais antigo, ninguém sabe qual a idade do livro de Jó. Mas então vem os escritos de Moisés. Moisés viveu aproximadamente 1.500 anos, 3.500 anos atrás. Moisés. E Moisés, por revelação de Deus e por coisas que já estavam escritas, ele começa a escrever o livro de Gênesis. Vamos dizer que Moisés foi o primeiro profeta, onde Deus começou a falar através de um livro escrito, onde as pessoas podiam ler a revelação de Deus. Eu queria que você pensasse nessa manhã sobre a comunicação de Deus com os homens, porque Deus estava ensaiando tudo isso muito antes de Jesus chegar. Porque no momento em que Jesus chegasse, escute, se Deus estava se comunicando através da sua palavra 1.500 anos, pelo menos, antes de Jesus chegar, e Ele gastou 1,5 milênio para preparar a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus. Deus gostaria que a comunicação que Ele ia fazer através de Jesus fosse algo muito especial, como de fato foi muito especial. O versículo 2 de Hebreus capítulo 1 fala: nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Presta atenção. Que havendo Deus falado de muitas maneiras antigamente, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez o mundo. Lembre-se que na transfiguração, quando Jesus subiu o monte, com Pedro, Tiago e João, a voz que veio do céu dizia as seguintes palavras: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. O que Deus estava dizendo? Se vocês não prestaram atenção em nada do que eu falei até hoje, se vocês não prestaram atenção nas estrelas, se vocês não ouviram a voz da criação, se vocês não responderam a toda a comunicação que eu fiz com vocês até hoje, até pelos profetas, preste atenção nessa comunicação, porque essa é a mais importante, essa é a última, e essa é a mais detalhada, é a mais clara que eu podia fazer com vocês, daqui do meu trono, é Jesus no meio de vocês. Só você precisa entender esse esforço de Deus, de a gente entender a divindade, de a gente entender o desejo da divindade, da gente acreditar, de a gente prestar atenção. Nosso Deus é basicamente, primariamente, acima de tudo, um Deus comunicador. Deus fez o homem de uma maneira que ele é comunicável. O homem pode se comunicar com Deus, e a forma mais íntima de comunicação de Deus com o homem foi Jesus. E mais uma vez ele diz: este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Pergunta do Espírito Santo para mim e para você: temos nós realmente de fato ouvido Jesus? Temos nós realmente de fato prestado atenção nos seus ensinos, nos seus mandamentos? É triste dizer que a maioria dos crentes nunca leram o Novo Testamento, nunca prestaram atenção nos escritos de Jesus, nunca se dedicaram a colocar o ouvido na maior e melhor
e mais profunda comunicação de Deus com os homens? Jesus. Jesus pregou na língua dos homens. Jesus viveu entre os homens. Você quer saber intimidade maior do que você tocar em Deus? Do que você pegar nele? Do que você fazer uma refeição com ele? Do que literalmente ele comer pão e peixe junto com você numa mesa? Do que você dormir na mesma casa que Deus está dormindo? Do que fazer uma viagem de barco, no mesmo barco que Deus está deitado na popa do barco? Não existe comunicação mais íntima de Deus com a humanidade do que Jesus entre nós, do que Jesus no meio de nós. Deixe-me voltar um pouco na minha mensagem, pedir a sua gentileza de você abrir Romanos capítulo 1, se você puder. E você vai ver aqui, de forma detalhada, a primeira tentativa, a primeira forma de comunicação da divindade, do eterno, do Criador, com as suas criaturas. A primeira forma de comunicação de Deus é chamada de a revelação natural, onde Deus fala com os homens através das suas obras. Romanos capítulo 1, verso 18. Diz a palavra de Deus: pois do céu, veja, do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Do céu, de olhar para o céu, de olhar para as estrelas, de olhar para a lua, aliás, de olhar para o sol, que ninguém consegue olhar. Só de você tentar olhar para o sol, Deus já está dizendo: ei, você está tentando olhar para o sol? Imagina você tentando olhar para mim. Então, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, presta atenção que as palavras são muito claras. O que de Deus se pode conhecer. Deixa eu dar uma pausa aqui. Hoje é Natal, eu sei. Só que eu quero fazer uma pausa nessa mensagem. E eu quero dizer: nada mais justo que vai acontecer sobre essa terra do que a ira de Deus derramada sobre ela. Por causa de toda a comunicação que Deus fez com os homens. E eles fecharam os ouvidos. Toda comunicação de Deus com os homens. Sabe por quê? Um homem não é como um animal qualquer, como uma ovelha, como um macaco, como uma vaca, um homem não é como um leão que não tem entendimento na sua cabeça. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Os leões na África, em qualquer lugar onde tem leões, eles também veem as estrelas. Os animais, eles também veem estrelas cadentes, que são meteoros caindo na atmosfera. Eles veem as chuvas que caem sobre a terra. Mas nenhum deles tem percepções que possam dizer dentro de si: uau, quem criou isso? Nenhum deles pode raciocinar: uau, será que existe alguma coisa além daquelas estrelas? Os animais, eles contemplam as mesmas coisas que nós. Mas Deus não deu a eles a capacidade de reconhecer e pensar que existe um Criador. Mas o homem não. O homem tem um cérebro. Além do cérebro inteligente que o homem tem, ele tem um espírito que os animais não têm. Tem um espírito divino dentro do homem. Quando ele olha as estrelas, quando ele olha as montanhas, quando ele olha as florestas, quando ele vê a imensidão do mar, algo no homem fala com o homem. Nenhum homem é homem normal se ele está diante da natureza e não se sente maravilhado.
Nenhum homem é homem normal, e todos são, de ficarem pasmados diante de um lago. Por que eles gostam de construir suas casas na beira dos lagos? Por que eles pagam horrores de dinheiro para ter um apartamento de cobertura na beira da praia? O que tem a praia melhor do que outros lugares da cidade? Porque eles querem contemplar o mar. Eles querem ver alguma coisa que vem da imensidão do oceano, que aponta para a infinitude de Deus. É por isso que o homem gosta de fazer suas casas nesses lugares. Por isso o homem é indesculpável. Ele não precisava da Bíblia, ele não precisava de outras coisas para poder dizer: Deus existe, Ele está lá. Então vamos continuar. Versículo 20. Versículo 19. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, na natureza, porque Deus lhe o manifestou. Veja o verso 20. Pois os seus atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Não quero saber se você viveu há 5.000 anos atrás e não tinha Bíblia. Pode olhar para mim? Porque você, dentro dessa igreja hoje, é muito mais responsável. Deus vai requerer muito mais de você do que quem viveu 5.000 anos atrás. Cada culto de Natal que você assiste, que você ouve falar de manjedoura, e que você vê crianças meio desajeitadinhas, mas tentando falar da história do Natal, eu e você nos tornamos mais responsáveis diante de Deus. Porque Deus está dizendo assim: vocês sabem, né? Vocês ouviram a história, né? Vocês contaram a história, né? Vocês viram até filme. Moisés nunca viu um filme. Você viu filmes. Abraão nunca viu um filme. Você viu. Você sabe de coisas que Abraão nunca soube. Você imagina a responsabilidade de Deus sobre essa geração? Você imagina a cobrança de Deus de quem recebeu todos os cursos da eternidade, todas as informações que o céu tinha para dar, inclusive aquela onde ele se encarnou no meio deles, andou no meio deles, tocou, comeu pão junto com eles, dormiu com eles, morreu na cidade deles e ressuscitou na frente dos olhos deles. Você pode imaginar quão justa é a ira de Deus sobre essa geração? Não ignore as comunicações do céu, porque Deus, tendo feito tudo o que Ele fez, tendo falado tudo o que Ele falou, Ele disse assim: agora eu vou enviar o meu filho. Lembra das parábolas? Quando Jesus disse: um certo homem plantou uma vinha e se ausentou do país, mas um certo tempo depois ele enviou servos para colher os frutos da vinha. E ele estava falando dos profetas, que ele enviou os profetas para cobrar do povo a sua adoração. O que eles fizeram? Pegaram os profetas, mataram os profetas e tomaram a vinha para si. Aí Deus diz que o homem pensou: não, agora eu vou enviar o meu filho, porque enviando o meu filho eles vão respeitar, porque ele é o dono da vinha. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o filho e mataram o filho, jogaram ele para fora da vinha e tomaram a vinha. Você pode imaginar toda essa tentativa de Deus de se comunicar com o homem. Deus não está tentando se comunicar com os animais. Deus não deu aos animais a percepção que Ele deu para nós. Deus não escreveu nenhum livro para os animais. Deus não está tentando salvar as florestas. Deus não está tentando salvar a camada de ozônio da terra. Deus não está tentando salvar os leões na África que estão diminuindo. Deus não está tentando se comunicar com as baleias. Deus está tentando se comunicar com uma criatura só, que o ignora, faz de conta que não ouviu, fecha os olhos, conta e reconta a história do Natal e vive como se ele tivesse nunca nascido. Agora, Deus está entre nós. Agora Deus nasceu entre nós.
Pedro e João, Tiago e João eram apóstolos, eram discípulos de João Batista. Mas eles chegaram para Jesus e eles falaram assim: podemos ver onde você mora? E Jesus: pode vir. Você pode imaginar você ir dormir na casa que Deus mora? E a Bíblia diz que eles passaram a noite com Ele. Eles passaram aquele dia inteiro com Ele. Com quem? Com o pão da vida. Com o Filho do Altíssimo. Com aquele que antes dele nascer, uma estrela brilhou tão forte no céu, que os magos... Sabe por quê? A estrela dele sempre brilhou. E embora todo mundo ignorasse, sempre houve alguém que prestou atenção na luz que precedia a sua chegada. E eles seguiram aquela estrela e chegaram numa casa. E Mateus diz que quando eles chegaram na casa, eles se alegraram muitíssimo, porque eles encontraram a mãe, o pai e a criança. Eles encontraram aquele que eles sabiam que era a maior e melhor comunicação de Deus com o ser humano. O cenário é tão incrível que Satanás, personificado na pessoa do rei Herodes, quando ouve aquela história, ele começa a agir da melhor forma que ele sabe, que é a forma do engano. Ele diz para eles: me fala onde ele está, que eu quero ir lá para adorar. Mas na verdade ele só queria ir lá para tentar matar aquele que finalmente havia chegado e ia tomar das mãos dele o domínio. Herodes representava o domínio de Satanás sobre a humanidade. Porém, os magos que viram a estrela, e a razão que eles viram a estrela é que eles tinham um espírito sensível à revelação. Eles tinham um espírito sensível à revelação. E essa sensibilidade permitiu que os anjos lhes dissessem: isso é um engano, não voltem pelo mesmo caminho. Ele não quer adorar, ele quer matar a criança. Sua comunicação de Deus para os homens, ela chega e ela abala o Império Romano, ela abala aquela Jerusalém. E essa atitude do céu foi prometida por Deus no jardim, quando ele disse: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Nascer entre nós foi a revelação do quanto Deus amou o mundo para se revelar a nós. Deixe-me falar sobre os custos da comunicação de Deus. Todo profeta, quase todo profeta que Deus enviou para falar com os homens foi perseguido, foi morto, foi contrariado, foi atribulado. Nós somos aquela criança que Deus está tentando comunicar com ela e ela está rejeitando a comunicação o tempo todo. Quando Deus envia Jesus, acontece a mesma coisa. A primeira coisa, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Eles rejeitaram a comunicação íntima do Senhor. Quero dizer que Deus correu um risco muito grande quando ele decidiu vir se revelar a nós. Presta atenção, eu queria perguntar: por que eles mataram Jesus? Eles mataram Jesus porque na comunicação de Jesus, o que ele dizia era: eu sou o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. E eles furiosamente disseram: como você pode se fazer igual a Ele? Como você pode ser um com Ele? Você pode tentar entender o esforço de Deus de se comunicar com a gente durante milênios, por escritos, por anjos que apareciam. Anjos apareceram no Velho Testamento, tentando se revelar, Deus se revelar aos homens, anjos, profetas. Mas quando ele se manifestou entre nós, quando ele virou carne, ele tomou o maior risco que ele podia tomar. Imagina, eu no meio deles, como um deles, eles poderão até me matar. E não foi isso que eles fizeram?
Você iria se comunicar a um povo se você soubesse que chegando lá eles iam te matar? Você iria lá tentar abrir os olhos deles, sabendo que eles poderiam estrangular essa revelação? Escuta, eu estou falando isso agora e você pode estar pensando assim, os judeus foram muito maus, mas Jesus está perguntando, você não está estrangulando a minha revelação e você não? Você não está matando o que eu tentei revelar do meu filho para você não? Você não está tentando ignorar que ele já nasceu, que ele deveria ser uma estrela brilhando em seu coração e que toda essa sua apatia revela que você ignorou a revelação que eu trouxe e que você está fazendo como eles? Você não mataria Jesus fisicamente, mas você matou ele no seu coração. Matou ele na sua indiferença. Matou ele preferindo outras coisas passageiras desse mundo. A comunicação de Deus para nós tem risco para Deus. Veja o quanto ele se arriscou. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Presta atenção. Antes, eu queria ler com você, mais uma vez, que tipo de mundo foi esse que Deus amou? Que tipo de mundo foi esse que Deus viu ele na escuridão e disse, eu vou enviar a luz anyway. Nem que eles tentem estrangular a luz, nem que eles tentem abafar a luz, nem que eles tentem matar a luz. Eu vou enviar a luz no meio deles. Quem sabe, alguns deles possam crer. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Foi esse mundo a quem Deus enviou Jesus. Eu sempre falo, a viagem missionária de Jesus não foi a melhor que ele poderia ter feito. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Foi esse mundo a quem Deus enviou seu filho. Qual é o mundo? Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Foi para esse mundo, foi esse mundo que Deus amou. Um mundo onde as pessoas tinham a imaginação má continuamente. Mas ele enviou a mais alta comunicação do céu com a terra. Qual foi? Cristo nascer entre nós como um de nós. Agora, deixe-me ir para o final, terminar essa mensagem, essa meditação com você do Natal, para falar um pouco sobre a perspectiva de Jesus, dessa tentativa de Deus de comunicação, porque quando Cristo nasceu entre nós, como um de nós, Jesus nunca havia sido homem antes. Presta atenção, Deus nunca havia sido homem. Escute, há duas criações que Deus fez, os anjos e os homens. Deus nunca havia se tornado anjo, ele nunca havia se tornado homem. E quando Cristo foi nascer, Deus estava dizendo, nós vamos nos tornar homens. Pense nisso. Nós vamos experimentar na carne o que eles experimentam na carne deles. Nós vamos, na pessoa do Filho, passar fome e sede, cansaço físico. Nós vamos experimentar o que é solidão, rejeição, na carne. Jesus, ele nunca havia sido homem antes, sabe por quê? Ele era Deus. João capítulo 1. E o verbo era Deus, e o verbo estava no princípio com Deus, e no princípio era o verbo, e ele era Deus o tempo todo. Diz comigo, por favor, Jesus nunca foi homem antes. Pense nisso, por favor, por milhões e milhões e milhões e milhões de eternidade eterna. Ele nunca tinha sido homem. Jesus era apenas Deus. Você precisa entender o que aconteceu com Jesus quando ele veio morar entre nós. Quando ele veio nascer entre nós. Porque agora existe um homem no céu que não existia. Quando ele ressuscitou e voltou para o céu, ele voltou como um homem que viveu na terra. E todo homem que nasceu na terra existe para sempre. E Jesus hoje é o homem que existe na terra, que existe no céu, que não existia antes. E
uma das coisas incríveis dessa encarnação de Jesus, sabe qual é? Como Deus poderia tomar forma de uma das suas criaturas? Deus não tomou a forma de um animal. Deus não tomou a forma de um anjo. Deus tomou a forma de um homem. E isso quer dizer que nós valemos tanto para Deus, que Ele não teve dificuldade de tomar a nossa forma. Que a nossa forma é tão significativa para Deus, que não violentou a sua essência quando Ele se tornou um de nós. E uma das razões é que em nós já havia a semelhança dEle e a imagem dEle. Quando Ele se torna um de nós, Ele não tem dificuldade, porque já estava em nós aquilo que é Ele mesmo. E no conselho do céu, talvez teve essa reunião, não tem problema você se tornar um deles, você é igual a eles. Eles são como nós. Eles têm a nossa imagem e a nossa semelhança. Embora eles estão na escuridão, e eles poderão te matar, mas neles existe a imagem e a semelhança da divindade. Você pode se tornar um deles, e quando você voltar para o céu, vai voltar como um deles, e você vai ser o homem no céu eternamente, que Jesus nunca foi antes. Alguém pode entender esse mistério? E aí a Bíblia diz aquilo, que ele adquiriu um nome que é sobre todo nome. Porque ele não tinha esse nome antes. Mas o nome que é sobre todo nome no céu é o nome de um homem. É o nome de um homem. Ah, vocês não entenderam o que eu falei. Porque se eu falar que é o nome de Deus, vocês entendem. Que Jesus era Deus. Mas se eu falar que é o nome de um homem, vocês não entendem. Porque como que um homem pode ter o nome que é sobre todo nome? Bem, esse nome é Jesus. E se você disser para mim que ele não é homem, nós vamos discutir. Porque ele nasceu. Ele nasceu de uma mulher. Ele entrou pelos canais corretos na terra. Ele cresceu. Ele levou 30 anos para se tornar um homem. E ele levou para o céu o nome que é sobre todo o nome. Eu não consigo entender como um universo tão grande, Deus colocou o seu maior plano nesse planetinho tão pequeno, num sistema solar tão pequeno, dentro de uma das galáxias que eu não consigo entender como um universo é tão grande e Deus concentrou tudo num ponto tão pequeno. E foi para esse lugar que Ele se manifestou, que Ele veio do céu, que Ele se tornou um de nós. Come on. A terra pode ser pequena, mas há um significado muito grande nela. É toda a revelação de Deus que está aqui comigo e com você. O céu agora está encarnado na terra, e ele pode ser tocado, e os discípulos puderam pegar nele. E aquele que era chamado de o fogo consumidor, e continua sendo o fogo consumidor, foi tocado pelos homens, Ele um dia parou debaixo de uma figueira, porque tinha um homem em cima. Ele para e diz, pode descer, porque eu ainda vou entrar na sua casa hoje. Eu vou comer com você na sua casa. Você pode imaginar Deus debaixo de uma árvore, virando para um homem e falando isso para ele? Deus diz, eu criei essa árvore, eu criei você, e hoje eu vou para a sua casa, comer com você, porque eu vim trazer salvação para a sua casa. Esse é o amor de Deus por nós. Esse é o Natal de Deus por nós. E eu não preguei a mensagem que eu ia pregar, que a Virgem conceberá. E o que eu ia dizer é que quando ele nasceu entre nós, ele teve que nascer de uma virgem. Porque, embora ele precisasse da nossa participação, não poderia ser tanta participação assim, ao ponto de ele ser gerado pela semente da terra. Ele teve que nascer de uma virgem. O que significa que coisas divinas
podem nascer de pessoas virgens na terra. É possível ter pessoas virgens espiritualmente falando na terra, se elas forem lavadas pelo sangue de Jesus. E através delas, até a divindade pode descer e se encarnar entre nós. Pessoas virgens como Maria, eu não estou falando de virgindade física agora, mas da virgindade espiritual. Deus nos criou num estado em que Ele pode nascer dentro de nós, incontaminado, como Maria. O céu quer gerar em nós o que gerou em Maria, mas exige pureza da nossa parte. Ainda hoje o céu está buscando úteros virgens, que são corações limpos, onde Deus possa nascer. É de um coração limpo, puro, que Deus traz as grandes revelações do céu. As grandes comunicações de Deus na terra descem no coração de homens que são virgens. Assim como Jesus foi a maior comunicação do Pai, Ele continua gerando comunicações cada dia. Coisas, maravilhas, pedaços da sua glória que não foram vistos ainda. Ele só está buscando um coração limpo, como o útero de Maria, para gerar dentro de nós uma revelação nova. Uma parte nova da comunicação. Eu queria, quando você viesse no altar nessa manhã, você vai agradecer a Deus pelo fato de Deus ter se importado tanto com você, de não ter deixado você sem comunicação. Deus mandou texto para você, mandou e-mail, mandou carta, mandou voicemail, mandou vídeo, mandou pessoa ir falar pessoalmente com você, mandou anjo na sua casa, mandou escrever um livro para você, levantou profetas para ir falar com você. Deus fez tudo o que Ele podia fazer para se comunicar com você. E a pergunta dele é: você respondeu minha carta? Você respondeu meu e-mail? Você respondeu? Qual é a sua resposta para a maior comunicação que eu fiz com você? Quando eu enviei Jesus, quando eu fiz Ele nascer no meio de você, quando Ele recebeu um nome humano, quando Ele tinha uma mãe humana que chamava Maria. Qual a sua resposta às comunicações de Deus? Venha para o altar, porque eu não preguei a mensagem que eu ia pregar, mas eu preguei a que Deus queria. Enquanto a música toca, você adora Jesus nesse altar, por favor? Vou fazer uma pausa nessa música para falar algo para você. Chegue mais perto aqui, por favor. Tem gente ainda. Se você está no banco, venha para cá. É para honrar Jesus. Eu gosto dessa música. Para mim, essa é a melhor música de Natal. Tem uma outra que eu gosto muito, mas Noite de Paz, ela fala da suavidade da comunicação de Deus com a gente. A suavidade da comunicação de Deus. Você pode abrir as mãos onde você está e adorar Jesus? Você pode agradecer a Ele por Ele se comunicar com você. Quem está grato a Ele?
Ouça a leitura que eu vou fazer agora, nesse momento. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e eles guardavam as suas ovelhas durante a noite. Presta atenção. O anjo do Senhor lhes apareceu. Comunicação. E a glória do Senhor os cercou de resplendor. Comunicação. E eles se encheram de grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Comunicação. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E quer saber? Vocês vão achar ele envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Detalhes, detalhes, detalhes na comunicação. Então, de repente, apareceu junto ao anjo uma grande multidão de anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Alguém fala comigo: Deus se comunicou comigo. Qual a sua resposta a essa comunicação? Você tem alguma adoração para dar a Ele aí? Enquanto a música toca, você pode continuar adorando a Ele. Obrigado por se comunicar conosco. Obrigado por vir através de uma criança. Anjos cantando no céu. Nós te celebramos nessa manhã. Nós celebramos a tua vinda entre nós. Obrigado porque não me deixaste sem uma comunicação do céu. Obrigado que não me deixaste sem rastros, sem palavras, sem direção. Não me deixaste sem uma dica, sem um clue da tua presença, da tua vontade. Obrigado pelo teu livro que escreveste para eu poder ler. Para eu poder conhecer a tua presença, conhecer a tua pessoa, para eu poder te adorar com entendimento como ser humano. Obrigado, estrela da manhã, por se comunicar com os homens. Obrigado. Obrigado. Tu fizeste o homem um ser de comunicação. Tu fizeste o homem um ser para entender as coisas. E tu vieste te fazer entendido no meio de nós. Noite de paz, noite de amor, tormento, fiel pastor, celestes cantam a paz. Esta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Alguém celebra Jesus? Alguém celebra Jesus? Noite de paz, noite de amor, dorme o fervendo, paira no rosto do meigo Jesus. E nos presépios do mundo a luz, astros do eterno fulgor, astros do eterno
novo. Alguém diz: Jesus, obrigado que você veio iluminar minha vida com o teu conhecimento. Come on, nós vamos celebrar o conhecimento que nos foi trazido. Alguém celebra comigo o conhecimento divino, o conhecimento de Deus, o conhecimento do céu. Jesus veio nos mostrar o céu, nos revelar o Pai, nos revelar a divindade. Que privilégio. Que privilégio ter esse livro, poder abrir e ler sobre Jesus. Escute, que privilégio abrir esse livro e ler sobre Jesus. Um missionário chegou num país aí, não sei se foi no Tibete, num país daqueles, e ele perguntou, ele entrou numa vendinha de interior, e ele perguntou: você conhece Jesus? E o homem falou: Jesus não, mas eu conheço o Ronaldinho. Ronaldinho, pelo futebol, chegou no conhecimento de uma pessoa que nunca ouvido falar de Jesus. Mas você sabe tudo sobre Jesus. Você tem o Novo Testamento em casa. Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Quantas vezes você já leu o Novo Testamento? Escute. Ele veio para que nós recebêssemos a maior comunicação do céu. Colossenses diz que nele está toda a profundidade da divindade. Nele está todos os conhecimentos da sabedoria de Deus, porque aprove a Deus colocar nele todo o mistério e toda a revelação do céu está em Jesus. Eu e você precisamos pedir perdão a Deus por ignorar Jesus. Nós ignoramos Jesus ignorando a casa dele, ignorando a obra dele, ignorando a oração, ignorando a comunhão da igreja. Isso é ignorar Jesus, porque tudo que diz respeito aqui tem a ver com Jesus. Isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com Jesus Cristo, o Filho de Deus que nasceu entre nós. E o que ele fez? Edificou a sua igreja. Quando você se recusa a ser membro de uma igreja, a ser fiel a um pastor, você está ignorando Jesus. Quando você se recusa a entregar seus dízimos, a ser fiel num lugar, assistir os cultos, você está ignorando Jesus. O Jesus que você conhece. É assim que nós ignoramos Jesus hoje. Queridos, semana que vem a gente vai terminar o ano. Como foi o ano para você? Como você serviu Jesus esse ano? Você prestou atenção nele? Ou mais em você mesmo? Você continua no centro da sua vida? Ou Jesus já derrubou você de lá? Ele já subiu no trono para você um dia poder se assentar no trono dele com o Pai no céu? Ou você continua no trono da sua vida? Você vai no culto quando você quer, você vai na igreja que você quer, você entrega o dízimo se você quer, você segue o pastor que você quer, você ouve a pregação que você quer, você faz do jeito que você quer. Jesus não te derrubou daí ainda. Você continua no trono do seu coração. Quando Jesus veio, ele veio como rei. Ele veio para tomar o governo, ele veio para tomar o domínio. Ele incomodou Herodes, sabe por quê? Ele tem que derrubar os outros reis. Ele veio para causar uma guerra de reinos. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A igreja não tem o direito de andar falando por aí de Jesus e não se submeter a Ele. A igreja não tem o direito de andar, sair por aí badalando de Jesus e não obedecer a Ele. Mas é isso que a igreja faz. Come on, church. Nós estamos diante do altar dele nessa manhã. Nós estamos diante dos pés dele nessa manhã. Acho que não tem noite mais propícia do que diz respeito a Jesus, senão o Natal e a Páscoa. É onde a gente se curva, onde a gente vê ele claramente. Hoje ele nasceu, daqui a 4 meses ele morreu. Come on, church. Quem quer aceitar Jesus de novo? Quem quer se render a Jesus de novo nesse altar? Quem quer renovar o seu compromisso com Deus?
sabendo que compromisso com Deus é compromisso com homens também. Não, eu só sirvo a Deus, eu não sirvo homem. Você não sabe o que é servir a Deus. Eu não tenho compromisso com a igreja nenhuma. Você não sabe o que é servir a Deus. Você não desceu do trono ainda. Pai, eu oro com teus filhos nessa manhã. Eu celebro porque a tua ira não chegou ainda. Não desceu sobre a terra ainda. Ainda é tempo da misericórdia. Ainda é tempo da igreja acordar. Ainda é tempo de nós nos rendermos ao teu altar. Alguém quer se render ao altar de Jesus? Alguém quer se entregar a Jesus mais uma vez? Alguém quer dizer para ele: eu te devo a minha respiração, eu te devo a minha vida, eu te devo a luz dos meus olhos, eu te devo o entendimento da minha cabeça, eu te devo a libertação do meu coração? Alguém quer dizer isso para ele? Eu preciso te servir melhor do jeito que eu estou te servindo. Eu não estou te servindo do jeito que você merece. Eu preciso me render de novo a ti no teu altar. Jesus, eu te rendo a tua igreja, eu te entrego a tua igreja. Jesus, eis-nos aqui no altar, nos rendendo a ti mais uma vez. Não deixa nós vivermos nossas vidas para nós, não deixa nós vivermos para nós, mas tu morreste por nós, para que nós vivamos para ti, aquele que morreu por nós. Jesus, recebe a nossa entrega. Alguém quer se entregar a Jesus nessa manhã? Recebe a nossa entrega de coração mais uma vez. Corta as cordas que nos prendem no mundo, que nos prendem em nossa alma, que nos prendem no trono do nosso coração, que nos colocam no centro da nossa vida. Quebra todo domínio que é contrário ao teu reino, ao teu governo. Jesus, ser Senhor em nossa vida. Jesus, ser Senhor da igreja, a tua noiva, ser Senhor dela, em nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar a bênção final, eu quero dizer que o que é um Feliz Natal? O Feliz Natal não é o Natal em que você vai lá e tem uma árvore e tem um monte de presentes embaixo, e você vai reunir, vai gastar várias horas só trocando presente. O Feliz Natal é quando Jesus é tão Senhor dentro de você, que você está abrindo aqueles presentes e está dizendo: nada disso é necessário. Na verdade, não estou precisando de nada disso. Gastei tanto dinheiro só porque a tradição nos obriga a fazer isso, e se não fizer, fica faltando. Mas nada disso é necessário. O Natal é o governo de Jesus no meu coração. O Feliz Natal